35 bilhões de reais estão em jogo nessa ação, nesse tema do STF. E você mesmo, você é advogado, você pode morder um pedaço dessa fatia. Essa ação que estão discutindo agora no STF é uma tese filhote de uma tese muito famosa que você já deve ter ouvido falar. Inclusive o nome dela é bem sugestivo, é Tese do Século, por causa da quantidade de imposto que pode ser recuperado após ela ter sido decidida, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E esse tema que ele não é tão significativo que nem a tese do século, mas ainda assim tem um impacto financeiro enorme nas empresas, é uma derivação direta da interpretação da tese do século, que é o tema 118 do STF, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. E antes de entrar a fundo em honorários, quem que é o cliente, quem que pode ter direito a essa recuperação de crédito, te mostrar 2 casos práticos de como funciona com exemplos reais, SPEDs reais, eu quero trazer para você essa decisão preliminar do ministro Celso de Mello. O ministro, ele destacou que o valor arrecadado a título de ISS semelhante ao ICMS, que é da onde vem a tese do século, não se incorpora ao patrimônio das empresas de maneira definitiva, configurando-se, portanto, como um ingresso transitório que não deveria compor a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Você percebe que com essa decisão preliminar, ele já dita o rumo e uma perspectiva da possível decisão desse tema. Se você está interessado, se fez sentido para você e você acredita que esse tema tem um potencial, tanto pela decisão da tese do século, quanto pela decisão preliminar do ministro Celso de Mello, então presta atenção. O que você precisa saber agora é que essa é uma ação que vai interferir todos os seus clientes, são empresários que ofertam, vendem serviços e que são tributados e que têm a opção pelo regime de lucro presumido ou lucro real. Quem tem a opção pelo regime simples não entra, não é um potencial cliente para você nesse momento. Então, a gente está falando apenas dos seus clientes que têm venda de serviço do lucro presumido ou do lucro real. E esse é o caso do primeiro caso concreto que eu trago para análise hoje. É uma empresa de usinagem com fabricação e manutenção de máquinas e prestação de serviços relacionados. Eles fazem recolhimento tanto de ICMS, então eles foram beneficiados pela tese do século, quanto de ISS. Eles recolheram PIS e COFINS a menor, excluindo os valores de ICMS e ISS. Eles aplicaram a tese sem ter a decisão favorável. Disso, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal contra a empresa, pleiteando cobrar a diferença entre o recolhido e o PIS e COFINS calculados com ICMS e ISS na base de cálculo. Então, a Receita veio e pediu, tá vendo esse ICMS e ISS que você tirou da base de cálculo? Coloca lá e me paga com eles inclusos. Então é o que a gente fala, o imposto por fora e não o imposto por dentro. A empresa apresentou embargos à execução fiscal, alegando que os valores executados não eram devidos, em razão das teses tributárias referentes. A primeira é a tese do século, que a gente já teve decisão definitiva, e a segunda, que a gente está analisando nesse vídeo aqui, é o tema 118, que é excluir o PIS dessa base de cálculo. Dessa execução fiscal veio uma sentença favorável ao executado, que nesse caso é a empresa, provavelmente o teu cliente. A decisão, a sentença, ela diz assim: ante exposto, acolhe os embargos opostos para condenar a União e substituir os CDAs executados, excluindo da base de cálculo dessas contribuições o ISS e ICMS. Então essa decisão veio favorável e trouxe com um embasamento teórico que eu vou trazer daqui a pouco, que realmente essa exclusão é devida e faz sentido normativo elas não estarem dentro da base de cálculo. Dessa decisão, obviamente, teve recurso, a União não deixaria de recorrer, e o resultado do acórdão foi esse. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência de PIS e COFINS. Isso daqui não é novidade para ninguém. Mas ele também trouxe que, igualmente indevida, é a inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS. Então, nesse caso concreto, ele trouxe que, assim como na tese do século, o ISS, que ele tem uma equivalência, ele deveria não compor a base de cálculo. Assim sendo, a empresa, ou a executada, tem razão em não ter incluído o ICMS e o ISS na base de cálculo,
resumindo, a decisão disse: o que você fez aí de não colocar o ICMS, não colocar o ISS, tá certo, faz sentido normativo, não deveria realmente incluir e continue dessa forma. E antes de trazer a fundamentação técnica, deixa eu te mostrar o caso 2, que é um pouquinho diferente desse primeiro caso. Nesse caso, a empresa ela optou por primeiro certificar que ela pode excluir o que é o caminho mais seguro, então que ela pode excluir esse ISS da base de cálculo para depois pedir restituição dos valores passados e excluir para os valores futuros. Então, veja que esse segundo caso é uma empresa mais conservadora, em que ela disse, quer saber? Deixa eu ter certeza que eu posso excluir, porque eu não quero correr o risco de pagar multa, de ter que atualizar esses valores que deveriam ter sido recolhidos. Então, eu vou para um lugar seguro, em que primeiro eu vou ter essa decisão e que com segurança eu vou conseguir recolher menos imposto e recuperar o que eu paguei a mais nos últimos anos. Esse é o caminho para empresas que elas são mais conservadoras, mais seguras e não se querem colocar no risco de terem que pagar um valor depois, pagar um imposto depois, caso venha uma decisão negativa. Perceba que a primeira empresa, ela já é mais sedenta por risco, ela está mais apta a tomar risco. Essa segunda empresa está menos apta a tomar risco. No dia a dia da sua advocacia, você vai encontrar esses dois tipos de clientes. O importante é que tanto no caso 1 quanto no caso 2, você deixe bem claro. No caso 1, você está tomando esse risco. Você sabe que está tomando esse risco? Poxa, sei. Ah, então tá bom. Então a gente vai mudar a forma como você está contribuindo. Vamos tirar o ISS, vamos tirar o ICMS, mas saiba, o risco é seu. Está ciente? Está ciente? Explicou bem para o teu cliente? Fez ele assinar um termo de ciência de risco? Perfeito, então você pode ir pelo caminho 1. Mas se o teu cliente ele não está favorável ao risco, não force ele a tomar um risco. Primeiro, entre com a ação, garanta que tudo está de uma maneira bem definida e segura para ele, para então, somente então, restituir o imposto e passar a pagar menos com aquilo. Então, o mandado de segurança, que é o instrumento que foi usado nesse segundo caso, ele tem exatamente esse objetivo. Vamos ver? Então, esse segundo caso é uma empresa prestadora de serviços médicos que é optante pelo lucro presumido. Lembre-se, precisa ser lucro presumido ou lucro real. Quem está no Simples não tem direito a essa tese. Que impetrou um mandado de segurança pleiteando a inexistência da relação jurídica tributária e a restituição dos valores pagos a maior, referente à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse caso, a sentença veio favorável à empresa, trazendo essa semelhança e colocando na sentença a referência ao tema 69 do STF, que é a tese do século. Teve recurso da União e o acórdão manteve a decisão. Eu vou colocar o acórdão aqui para vocês verem. Aqui, ó, da mesma forma, o ISS, objeto dos autos, não integra a receita bruta da empresa, constituindo valor a ser repassado ao município. Ou seja, havendo a mesma razão de direito, deve ser aplicado ao ISS a orientação emanada pelo STF em relação ao ICMS, precedentes dessa corte regional. Que ele está falando, ó, assim como lá na tese do século o ICMS não integra a base de cálculo, o ISS também não integra a base de cálculo. Devido às razões da sentença, mantenham a sentença. Então perceba que a gente lidou com dois casos diferentes aqui. O primeiro, a empresa já por conta e risco, ela decidiu não pagar mais o imposto e viu no que ia dar, e veio um processo de execução fiscal que ela teve que se defender. E no segundo, é uma empresa mais precavida que já entrou com mandado de segurança para assegurar o direito dela de não incluir o ISS na base de cálculo. Qual que é a fundamentação jurídica que você precisa usar nos dois casos, tanto na defesa da execução quanto no mandado de segurança pleiteando a exclusão do ISS da base de cálculo? O primeiro e mais forte argumento é a equivalência, o paralelismo com o tema 69 do STF, que diz que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e COFINS. O segundo argumento muito forte para essa defesa ou para o pedido de exclusão é o recurso extraordinário 574/706 do Paraná. Os tributos incidentes na operação que representam receita no ente federativo não devem compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Além disso, você pode utilizar também essa decisão que foi usada para fundamentar os dois casos em questão que nós analisamos aqui, que é o agravo regimental no agravo de instrumento 857.624 do Paraná STF, que a receita bruta e faturamento são termos sinônimos e constituem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias
de serviços ou de mercadorias e serviços para definição de base de cálculo da incidência do PIS e da COFINS, ou seja, é a venda da mercadoria e do serviço que vai ser a base de cálculo e não o imposto sobre o qual você está pagando que vai também ser a base de cálculo. Por isso que existe a exclusão do ISS e ICMS, que já foi definida, da base de cálculo. Agora você já sabe como funciona essa ação, você precisa aprender a cobrar essa ação. No mercado jurídico, nós vemos uma variedade de formas de cobrar, mas normalmente duas se destacam. Uma que é a cobrança antecipada pela realização do serviço, essa cobrança à vista ou parcelada, e outra que normalmente vem junto com a primeira, que é a cobrança no êxito. Tem alguns escritórios de advocacia que eles são mais ousados e preferem, para atrair o cliente sem ter o risco de perder esse cliente, cobrar tudo no êxito. No entanto, eles assumem o risco de, se a ação não der certo, às vezes você pega 200, 300 ações do mesmo tema e não dá certo, você está assumindo todo o risco de improcedência. Você pode trabalhar 1, 2, 3, 5 anos, contratar uma equipe jurídica. Se for improcedente, você tem um prejuízo muito grande. Outra forma de cobrar é uma parte fixa de entrada, mais o percentual que tende a ser menor. Então você cobra um pouquinho menos ao final, mas garante a manutenção do teu escritório. O legal dessa forma é que você se protege de uma eventual improcedência da ação. Qual que é o revés? Normalmente você ganha um pouco menos do que você poderia ganhar caso a ação tivesse sido procedente. Acho que é parecido com o caso que nós analisamos. Tem uma empresa que optou por assumir todo o risco, a empresa 1, e ela poderia pagar muito mais imposto ao final se a ação tivesse sido improcedente. E teve outra que optou por um caminho mais seguro, que talvez ela veio pagando esse imposto, tudo bem, ela pode pedir a restituição, mas se ela veio pagando esse imposto, ela poderia não ganhar e ela não teria prejuízo com isso. Então, você pode optar por um caminho mais seguro, que você cobra inicialmente, e se você for muito bom em venda, você não vai perder cliente, ou você pode optar por um caminho que é mais arriscado, talvez cobrar um pouco mais de honorários no final, ter uma quantidade maior de honorários ao todo, caso a ação seja procedente, mas um risco maior na improcedência da ação. Vou trazer aqui usando os casos concretos para você ter uma ideia de valores. No primeiro caso, a gente está falando dos últimos 5 anos, de um valor de 327 mil que essa empresa não recolheu pela mudança da base de cálculo. Se for cobrar 15% no êxito dessa ação, a gente está falando de honorários de 49 mil reais. Nesse caso, teve fixação de honorários do mês no valor de 2 mil reais. Foi ínfimo, né? Mas o total de honorários foi 51 mil reais. É uma ação de um bom porte, é 51 mil reais para você fazer uma defesa de execução. No entanto, o que eu recomendo para a maior parte dos escritórios de advocacia é ser mais parecido com a atuação do caso 2, que é cobrar honorários de entrada mais um percentual no êxito. No caso 2, inclusive fiz o cálculo desse caso aqui no cálculo jurídico. No cálculo jurídico você pode importar todos os SPEDs de maneira automática. Ele já faz a validação se todos os SPEDs estão corretos. Se tiver algum problema, ele vai te avisar e já traz o resultado. Então, aqui é rapidinho. Você pega os 60 SPEDs, joga no sistema, ele vai te dar o resultado e vai dizer que o valor a ser restituído é 73.278. É muito bom mostrar esse número quando você vai fechar o contrato. Você pede o SPED para o teu cliente e mostra, é isso daqui que você tem a ser restituído. Já brilha o olho, o empresário pensa, eu quero 70 mil reais a mais na minha conta. Facilita, inclusive, você cobrar seus honorários iniciais, porque ele pensa, eu vou pagar um tanto aqui, mas eu posso receber muito mais no futuro. Então, nesse caso, foi cobrado 10 mil reais de honorário de entrada, mais 10% do êxito, que foi 73 mil reais. O total dos honorários foi 17.327. Talvez você me pergunte, Rafael, é todo cliente que vai aceitar pagar 10 mil reais? Poxa, não é. Para o benefício de 73 mil reais, 10 mil reais é um valor significativo. Talvez você possa pensar, vou cobrar 5%, cobrar um mínimo de 5 mil reais para essa ação, vou cobrar talvez parcelado em 10 vezes, 12 vezes. Tem uma outra técnica também que é bastante utilizada, eu vou cobrar uma mensalidade processual, então vão ser 300 reais a cada mês que esse processo estiver ativo. Então você pode pensar em outras estratégias que garantam essa segurança. O que eu recomendo fortemente é garantir essa segurança numa eventual improcedência. Tudo bem que a gente trouxe aqui casos procedentes, tudo bem que a gente tem uma indicação de procedência do ministro Celso de Mello, tudo bem que a gente tem um outro tema, a tese do século, que já foi decidido, nós temos um cenário muito favorável, mas você sabe, eu sei,
que o STF às vezes muda de decisão e existe uma imprevisibilidade grande do que pode vir. Mas antes de você começar a cobrar, fechar os seus primeiros contratos, oferecer para os clientes, para os empresários que você já atende, preciso que você fique atento a 3 pontos. O primeiro ponto é uma análise incorreta ou imprecisa do SPED. Se você já abriu um SPED, você vai ver que o SPED ele tem milhares de linhas, às vezes dezenas de milhares de linhas. E você analisar um código errado, uma posição errada, pode te trazer o valor equivocado e você errar feio no cálculo. Às vezes, a linha errada, a posição errada, te dá uma diferença de alguns milhares ou dezenas de milhares de reais, que vai ser difícil ou complicado você explicar para o teu cliente depois que o cálculo estava errado ou estava muito distante. Você pode passar um desconforto grande com o teu cliente. Então, é interessante você utilizar uma ferramenta de análise desse SPED, assim como o cálculo jurídico faz essa análise, para ter uma precisão no teu cálculo. E também não gastar um tempão, né? Preenchendo em planilha ou fazendo na mão. Não sei se alguém faz na mão isso. Acho que não, né? Não dá. Dá para fazer? Dá, né? Dá para fazer tudo na mão. Mas dá trabalho. Um segundo ponto comum é por o ISS ser um tributo municipal, o advogado ir lá fazer um juizamento na justiça estadual. Mas não, o endereçamento correto é para a justiça federal. Se você utilizar o modelo do cálculo jurídico dessa ação, você vai ver que o endereçamento está correto lá para a justiça federal. Então preste atenção nisso. O endereçamento correto é a justiça federal e não estadual. O terceiro ponto, que não é um erro, mas você precisa prestar atenção, é que tem 2 formas de ajuizar essa ação, ou por mandado de segurança ou ação declaratória. Eu vou colocar aqui na tela os benefícios de cada um. Primeiro, no mandado de segurança. O mandado de segurança ele não tem ônus de sucumbência, o que é excelente para esse momento em que nós não temos certeza da decisão. Ele é mais célere, vai ser mais rápido de ter uma decisão, não vai admitir dilação probatória, mas a dilação probatória ela não tem grande utilidade no caso em questão, e ela exige um procedimento administrativo ou judicial posterior para a restituição dos créditos. Então, você vai ter a decisão de que realmente pode excluir o ISS da base de cálculo, depois você vai ter que fazer uma revisão, um pedido administrativo de restituição e vai ter que modificar a forma da contribuição posteriormente. Já a ação declaratória, ela tem o ônus de sucumbência, o que é um grande ponto de atenção nesse momento, que pode ter uma reversão do quadro decisório e gerar uma sucumbência para o teu cliente. Vai ser mais demorado, vai admitir dilação probatória, o que não é muito útil no caso em questão, e a restituição ela pode ser feita pelo próprio processo. Dito isso, o mais indicado, o mais seguro nesse momento para você e para o teu cliente é o mandado de segurança. Então, nesse vídeo, a gente analisou o tema 118 do STF. Você percebe que é uma grande oportunidade de atuação. Todos os clientes que você conhece, lucro presumido, lucro real, que oferecem serviço, vão ter direito a essa tese, que tem grande possibilidade de procedência. E se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente você gostou. Então coloca o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe o Cálculo Jurídico aqui no YouTube, que a gente está postando vídeos analisando ações e serviços jurídicos em diversas áreas do direito, tributário, previdenciário, trabalhista, civil, penal, trazendo oportunidades de atuação para você. Às vezes para você conhecer, saber que existe, fechar uma parceria com outro escritório de advocacia ou para aumentar as suas possibilidades de atuação aí na sua advocacia. E se você quiser ver uma ação nova no canal, deixa um comentário dizendo que ação você quer ver analisada aqui no canal. É isso, um abraço, até mais.